Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Spring Boot com Angular 10. Eu me chamo Baldur César e nesta aula nós vamos começar a implementar o CRUD para o nosso livro. Pessoal, a gente poderia muito bem copiar esse conteúdo aqui e replicá-lo em um livro Resource, uma vez que nós utilizamos um padrão de nomes aqui, certo? Então era só a gente pegar, copiar esse conteúdo, colar lá no livro Resource e depois trocar os nomes, utilizar um Ctrl F aqui para a gente fazer um replace de todos os nomes categoria para livro. Só que eu prefiro que a gente digite linha por linha para a gente poder reforçar o conteúdo. Então, se você não tem muita praticidade com Spring, o ideal é que você digite, tá bem? E eu vou fazer isso com você, então, para a gente poder ir reforçando aí os nossos conceitos, certo? Então, beleza, vamos fechar aqui ó, e vamos criar um livro Resource. Vamos aqui em Class, vamos digitar aqui livro Resource, beleza. Então, a primeira anotação que nós vamos adicionar na nossa classe é aquela anotação REST Controller, para informar para o Spring que esse é um controlador REST, tá bem? Então, vamos adicionar aqui, ó, REST Controller. Beleza, vamos adicionar já um endpoint inicial, então vamos colocar aqui um request mapping. Ótimo, vamos atribuir o valor para ele aqui de /livros. Então esse é o endpoint inicial para a gente acessar o endpoint de livros, tá bem? Beleza, então vamos começar a implementar o nosso método. O primeiro método que nós vamos implementar é aquele método findById, para fazer a busca de um livro pelo seu ID. Então aqui nós retornamos um response entity do tipo livro, que nós vamos chamar de findById. Ótimo. Abre e fecha chaves, e aqui em cima nós adicionamos a anotação getMapping. Aí lembra que lá em categoria a gente teve que passar um valor aqui para fazer a busca pelo ID, então a gente coloca barra entre chaves ID. Beleza, então vamos importar o livro aqui para ele parar de reclamar, ótimo. E aqui nós temos que adicionar então a anotação pathVariable, né, para informar que a gente está recebendo uma variável de path, que ela vai ser do tipo integer e nós vamos chamá-la de ID. Maravilha. A gente não tem um livro service ainda, que é a camada onde nós vamos implementar a nossa lógica de negócio, vocês lembram? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui ó, um livro service, new class, no pacote de services, viu pessoal? Vamos colocar aqui livro service, maravilha. Então aqui no livro service a gente vai implementar aquele nosso método findById. Vamos adicionar a anotação service, para a gente poder injetar esse livro service lá no nosso livro resource, né? E criar uma dependência dele. Então o nosso método ele vai ser public, nós vamos retornar um livro, ótimo, que nós vamos chamar de findById. Ele tem que receber um integer e vamos passar o ID como parâmetro. Beleza, vamos importar aqui o livro para ele parar de reclamar, ótimo. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos injetar aqui uma instância do nosso livro repository. O livro repository é o que faz a comunicação com a base de dados, é aquela camada de persistência de informações, vocês se lembram, né? Então a gente coloca aqui AutoWired. Essa notação AutoWired vai informar para o Spring, que é o Spring que vai gerenciar essa nossa instância aqui que nós estamos injetando de livro repository. Então ele sabe o momento que ele vai criar essa instância, ele vai gerenciar essa instância e ele vai destruir essa instância, tá bem? Então aqui nós vamos colocar private livro repository, ótimo, vamos chamar de repository mesmo. Então injetamos aqui uma instância de livro repository e vamos utilizá-la aqui. Vamos colocar um optional, né? Porque aquele método findById do repository, ele pode retornar um livro ou ele pode retornar um valor vazio. Então colocamos aqui optional do pacote java.util. A gente tem que passar o tipo dele, que vai ser o tipo livro. Beleza, vamos chamar aqui de obj para seguir um padrão de nomes, que vai receber o repository.findById, passando o ID que nós recebemos como parâmetro. Maravilha, então a gente pode fazer assim agora, return para a gente o obj.orElse throw. Então a gente vai usar aquele método que nós temos lá, aquela classe que nós temos de objeto não encontrado, caso ele não encontre, né? Então aqui a gente passa uma função anônima, que vai chamar aqui um new object not found exception. Maravilha, do nosso pacote aqui, vamos passar aqui objeto não encontrado. Então, objeto não encontrado. Beleza? Vamos concatenar com o ID aqui para que ele saiba qual o ID que ele passou que não foi encontrado. Então, concatenamos aqui.
E aqui a gente vai concatenar com o tipo do objeto também. Vamos colocar aqui tipo, 2 pontinhos aqui, vamos concatenar aqui com livro.class.getName. Ótimo, então vamos organizar o código aqui. Maravilha, então a gente já implementou o método aqui, o findById, no nosso livro service, na nossa camada de serviços. Beleza, agora aqui no livro resources a gente precisa injetar uma dependência de livro service também, certo? Uma instância de livro service, me desculpa. Então aqui a gente vai adicionar a anotação auto-wired para informar para o Spring que ele vai gerenciar essa instância aqui. Nós vamos colocar aqui um private livro service. Beleza? Vamos chamar de service mesmo. Vamos, service. Então, aqui é bem simples agora, né? A gente vai colocar aqui livro, vamos instanciar aqui um livro que nós vamos chamar de obj. Ele vai receber então o nosso service.findById, que é o método que nós criamos, passando o ID que nós recebemos como parâmetro aqui para a gente fazer a busca. Aí a gente simplesmente retorna aqui um response entity. Vamos colocar aqui um response entity.ok, fizemos a busca, e no body dessa resposta, no corpo dessa resposta, a gente vai passar o nosso objeto. Pode ser um livro ou uma exceção. Então se a gente salvar aqui, ó, vamos voltar lá no nosso Postman e já vamos fazer uma requisição, verificar se ele está realmente buscando. Eu sei que tem 5 livros lá na nossa base de dados, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, criar uma requisição do tipo get, no localhost 2.8080/livros, que é o endpoint inicial, passando o ID do livro. Então eu vou passar o ID 5, eu sei que tem um livro de ID 5 lá. Vamos ver o que ele traz aqui pra gente. Maravilha, ele trouxe então um livro de ID 5 aqui, que é o iRobot, né? Do Isaac Asimov, não sei dizer esse nome, e o texto Loren Y. Beleza, vou passar aqui um ID que não existe. Então o ID 6 não existe na minha base de dados. Então ele retorna para a gente aqui uma exceção personalizada, o objeto não encontrado, o ID 6 e o tipo, que é o livro do nosso pacote. Maravilha, e o status aqui 404 not found. Ótimo, pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui o nosso git bash e vamos realizar um commit. Vamos dar um git add ponto, git commit -m e vamos colocar aqui get para livro por ID. Ótimo, pessoal, vamos dar um git push para subir. Então, pessoal, para esta aula é isso. Foi uma aula um pouco mais corrida, um pouco mais rápida, que eu acabei explicando de uma forma um pouco mais rápida, mas que eu já expliquei em aulas anteriores com um pouco mais de calma também. Então, só para a gente reforçar o conhecimento, eu estou digitando linha por linha, tá bem? E sugiro que você também faça isso. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço. Até a próxima aula.